Bom, pessoal, o que a gente vai falar na aula de hoje é sobre os processos de conformação termomecânica dos materiais poliméricos. Como assim? Então, se você tem um copo, um vasinho plástico, como será que ele foi feito? Você pode até saber o material, a resina polimérica que foi usada para fazer esse copo. Pode ser um polietileno de alta densidade ou um polipropileno. Tudo bem, você com o tempo já começa a identificar o tipo de resina que é usada para fabricar um determinado produto. Mas esse produto, ele é feito por que processo? Então, como é que de uma resina a gente chega no produto? Tá? Então, esse é o assunto da aula de hoje. Os polímeros, eles são produzidos nas indústrias do ramo petroquímico a partir de reações químicas que nós conhecemos como reações de polimerização. Agora, você pega, por exemplo, no estado de Pernambuco, você pode ter a Indorama, que ela fabrica resina poliéster, resina PET. Você tem a petroquímica Suap, também uma outra empresa do ramo petroquímico que fabrica resinas PET também. Essas resinas, elas podem, de uma forma geral, estar sendo produzidas em 3 formatos diferentes, como a gente pode estar vendo aí no slide. Um primeiro formato parece miçanguinhas, que é o que nós chamamos de grânulos ou pellets. Pellets é uma palavra em inglês que traduzindo significa pelotas. Também podemos chamar esses grânulos de chips, que a tradução seriam lascas. Então, por isso que batatinha, existem marcas aí, Elma Chips, por exemplo, porque pode ter um formato de lascas. Então, a resina polimérica, ela é fabricada nesse formato, tá? De grânulos. Por quê? Porque esse material, dessa resina em formato de grânulo, para virar um copinho, ela precisa ser derretida. Por isso que a gente fala que é um processo de termomoldagem, porque você precisa aplicar calor para que essas miçanguinhas, elas se fundem e depois você vai colocar numa máquina, e é o assunto das nossas próximas aulas, para que dê o formato da peça que você deseja fabricar. Então, quanto maior a área de contato, melhor. A gente não vai desejar ter esse polímero num tamanho de grão, de um limão, por exemplo. Então, quanto menor for esse grão, mais fácil vai ser para você fundir e aí você depois poder dar o formato que lhe for conveniente. Podemos também encontrar algumas resinas na forma de pó ou ainda na forma de líquido, como essa resina que está aqui no becker. Muito provavelmente é uma resina epóxi ou uma resina poliéster, que no mercado a gente conhece como resina poliéster cristal, porque ela é transparente, existe uma resina poliéster que é um pouquinho menos purificada, ela é esverdeada, é a mais barata, é a que geralmente eu compro para fazer práticas de laboratório com os estudantes. Não precisa ser a cristal. A cristal você vai encontrar na fabricação de material esportivo, como pranchas de surf, você encontra em reparos de caixas d'água, carcaça de bug, materiais compósitos. Usam muita resina poliéster nessa coloração, a cristal, porque fica um acabamento mais bonito, ok? Dando continuidade, esse gráfico, esse fluxograma, ele está mostrando para a gente o seguinte: lembra daquela classificação que nós atribuímos aos polímeros quanto ao seu comportamento térmico? Os polímeros, eles podem ser termoplásticos, porque eles se fundem com o calor. Então, por exemplo, pega o polietileno, pega uma sacolinha de supermercado, que é polietileno de baixa densidade. Quando você coloca na chama ali da boca do fogão, ela vai derreter, ele é um termoplástico. Mas se você pega um material que é termorrígido, como o pneu do carro, uma borracha termorrígida, ela não vai apresentar esse ponto de amolecimento. Por isso que são chamados de termofixos, termoendurecidos. E aí esses materiais são mais difíceis de serem reciclados. Então o que esse fluxograma está mostrando para a gente é isso. Quando você tem um polímero, a resina, na forma de pellet ou pó, como a gente viu no slide anterior, nós aquecemos
E aí o termoplástico ele vai se fundir, ele vai amolecer. Você não precisa chegar na temperatura de fusão necessariamente, você precisa amolecer esse material. Aí lembram que nós já fizemos uma aula falando de temperatura de transição vítrea. Se você não assistiu essa aula, olha lá no YouTube, olha essa aula de temperatura de transição vítrea, em que a gente explica que se você tem um polímero rígido na temperatura ambiente e você precisa amolecer, você aquece esse material até chegar na sua TG, que é a temperatura de transição vítrea, onde ele começa a ter um comportamento mais dúctil. E aí você, então, com o calor, você consegue amolecer essa resina e aí aplicar um processo de moldagem. E aí esse processo de moldagem é o que a gente vai ver agora nessas próximas aulas. A gente pode fazer um processo de sopro, de injeção, de extrusão, rotomoldagem, né? Existem vários processos que nós aplicamos uma força, né? E essa resina ela está aquecida, amolecida, e aí você vai dar o formato da peça que você deseja, tá bom? E, logicamente, depois que está aquecido, que você deu o formato, você faz o resfriamento da peça para que ela volte a endurecer, chegue na temperatura ambiente, e aí você desmolda e aí você tem o produto final, tá? E aí esse produto, por ser um termoplástico, ele pode ser reciclado. Por isso que uma garrafa PET, ela pode ser triturada novamente e abastecer novamente uma máquina e ser amolecida, ser moldada novamente. Então existem os ciclos de reciclagem dos plásticos. Claro que todo o material ele vai ganhando uma memória, né? Então existe um limite para essa reciclagem, tá? Por isso que quando você recicla um plástico, você tem que aditivar de novo, colocar plastificante, colocar corantes, porque esse processo de triturar, aquecer novamente, ele vai perdendo propriedades. Então, você não quer um balde que é feito de plástico reciclado, que esse balde tenha uma coloração leitosa amarronzada, porque nisso que você mistura vários materiais recicláveis, você acaba tendo uma resina sem ter uma coloração, né, agradável. Então, você vai ter que aditivar, colocar um corante, você vai ter que colocar um plastificante para que ele seja, até para facilitar esse processo de conformação. A gente vai ver que é uma massa que vai ser fundida, ela vai ter que passar por uma máquina. E aí, se ela não tiver o plastificante, ela empedra, né? E aí ela entope a máquina, tá bom? E aí, o grande problema é com os polímeros termofixos, porque eles, quando você tem um produto acabado, por exemplo, uma pá de turbina eólica, uma carcaça de ônibus ou de algum um assento, né, um banco que foi feito com resina termorrígida, você depois não consegue amolecer e reprocessar. Então, o termorrígido é mais difícil de reciclagem. O que se costuma fazer é a pirólise, a queima na ausência de oxigênio, e aí você consegue gerar energia para algum outro processo que a sua empresa pode estar utilizando, né? Que uma máquina, né, de uma forma geral, vai estar absorvendo essa energia que foi gerada pela queima. Né? Que quando você incinera um polímero, você está quebrando as cadeias, né, carbônicas, e essas quebras vão estar liberando energia do material, tá bom? Então, é muito mais difícil você reprocessar um material termorrígido, ok? Bom, e aí, terminando essa introdução, né, os processos de transformação dos polímeros são, o foco então são nos polímeros, nas resinas termoplásticas, porque elas vão poder amolecer com o calor, tá? E aí, como eu já disse, seja ela no formato de grânulos, né, pellets ou chips, ou num formato de pó, ou já um material líquido. É mais comum a gente ter as resinas líquidas sendo termorrígidas, tá? E aí, como é que um copo, né, um becker com uma resina líquida, você vai dar um formato, né, de uma peça e, por exemplo, produzir uma caixa d'água? Lógico que você vai precisar nessa resina, por exemplo, poliéster insaturada. Por que insaturado? Porque está cheio de ligação dupla. Você vai colocar um catalisador, tá? Geralmente é um peróxido, e aí esse catalisador é o que a gente chama de agente de cura ou agente endurecedor. Ele vai ser adicionado nessa resina e vai começar a promover ligações cruzadas. Isso também foi assunto
de uma outra aula que já está disponível no YouTube. As ligações cruzadas, elas começam a conectar as cadeias poliméricas, e aí o polímero vai ficando duro, enrijecido, e aí essa resina começa a curar, a solidificar. Por isso que tem uma prática de laboratório bem legal, que a gente pega essa resina poliéster insaturada, que ela é líquida, eu compro na Avenida Recife, né, aqui no Recife, a resina, então ela vem numa garrafinha PET líquida, e aí eu tenho que comprar um outro frasco de catalisador, e aí a gente coloca algumas gotinhas, e aí eu tenho um tempo para estar trabalhando com essa resina, porque aí as ligações cruzadas já começam a acontecer, você vê que ela é exotérmica, esquenta o pote, e aí ela começa a endurecer, e depois que endureceu eu já não tenho mais como trabalhar com essa resina. A gente geralmente faz essa prática chaveirinhos, então a gente usa fibra de coco, fibra de pó de serra, né, que é a fibra de madeira, então nós fazemos moldes com formato de coração, formato de estrelinha, e a gente coloca essa fibra para dar um reforço, né? E resina poliéster. Então, quando eu coloco as gotinhas do catalisador, que é o peróxido, a gente começa a observar que ela começa a gelatinar, que é o que nós chamamos de gel time. Então, eu posso ter aí 15 minutos para estar trabalhando e moldando, né? Uma forminha, parece forminha de fazer bombom, forminha de ovo de Páscoa, forminha de gelo, né? E aí a gente vai moldando. Pronto, e aí os alunos já tem que colocar na capela e deixar ela endurecer. Se você coloca muito catalisador, ela endurece muito rápido, às vezes não dá nem tempo de você moldar na forminha que ela já começa a solidificar. Isso é muito importante no estudo das resinas termorrígidas, que é o gel time, né? É o tempo de gel, é o quanto tempo você tem para estar trabalhando com essa resina antes dela endurecer. Quando eu trabalhava na empresa de pás de turbinas eólicas, só para vocês terem uma ideia, era uma pá de 40 metros de comprimento, então a gente tinha que fazer uma formulação que o tempo de trabalho, né, da equipe era 40 minutos, então eles tinham 40 minutos para assentar e resinar, né, os componentes da pá eólica, porque depois de 40 minutos a resina já começava a endurecer. Então, se a gente tinha uma equipe que a gente sabia que ela ia demorar mais de 40 minutos, a gente tinha que mexer com uma outra resina que tivesse um gel time de não mais 40 minutos, mas de 60 minutos. Então, a indústria química, ela tem soluções para cada aplicação. Se você precisa de mais tempo, então você vai ter uma formulação que o catalisador ele demora mais para começar a fazer as ligações cruzadas. E claro que a gente depende da temperatura. Se você está num ambiente que está quente, esse processo ele acaba sendo mais rápido do que se tivesse num ambiente que tivesse mais frio, tá bom? Dando continuidade, então, nós vamos fazer uma aula falando então só sobre os processos o processo de termomoldagem por extrusão, tá bom? Mas isso é assunto para uma outra aula.